Boa tarde, senhoras e senhores. Depois que conversamos algumas semanas atrás sobre inteligência artificial, sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade, começaram a surgir perguntas. E hoje eu vou responder a, digamos, 10 delas. Primeira pergunta, vamos formulá-la. Quem será substituído pela inteligência artificial? Bem, médicos e advogados podem ficar tranquilos, nada ameaça eles. Na verdade, é o contrário, a demanda só vai aumentar. Porque sem uma pessoa responsável, viva, física, não dá para fazer nada. Não tem como. Não dá certo, pelo menos não nos Estados Unidos. Acho que em outros países também. Mas vamos diferenciar inteligência artificial e automação comum. Qualquer trabalho mecânico que pode ser facilmente reduzido a um algoritmo que não exige identificação. Essas tarefas podem ser automatizadas sem o uso de inteligência artificial. Por exemplo, centros de torneamento, linhas de embalagem. Às vezes é preciso mudar a tecnologia. Na colheita de maçãs, tomates e mirtilos, por exemplo, as maçãs e mirtilos são apenas sacudidos das árvores ou arbustos e recolhidos do chão. Os tomates elas são cortados junto com os arbustos, maduros e verdes juntos. Ambos são separados dos arbustos no campo, nas colheitadeiras. Nos centros de distribuição, eles são classificados. Os verdes passam por amadurecimento que os prepara para a mesa. O processo é automatizado e dispensa inteligência artificial, mas aumenta a produtividade em cerca de 10 vezes. Mas há tarefas em que os cálculos são muito complexos e não é possível criar um algoritmo. Então, utilizam-se redes neurais para tomar decisões com base em exemplos conhecidos, que são usados para treinar o sistema. Isso já é inteligência artificial. E tarefas intelectuais simples podem ser bem automatizadas, que podem ser realizadas com base em analogias previamente conhecidas, usadas para treinar as redes neurais para que elas tomem decisões rapidamente. Por exemplo, elaborar um currículo seguindo formulários padrão e informações originais. Ou redigir uma petição ao tribunal para algum caso bastante simples e típico. A IA pode atuar como operador de despacho, receber pedidos de execução de trabalhos e agendá-los. Pode escrever programas simples. A IA pode analisar bem uma grande quantidade de informações e encontrar boas analogias. Pode editar textos, adaptando-os a um determinado estilo, ou pode compor poemas sobre um tema específico. A aplicação eficaz hoje, com a substituição do ser humano, pode ocorrer nas seguintes áreas. Ajuda na organização do trabalho como gerente de escritório com substituição parcial do ser humano. O que isso significa? O trabalho é organizado no computador por IA. Você precisa de uma pessoa para sentar e categorizar essas tarefas. E verifica o que está escrito lá e coloca na seção correta. Ajuda na elaboração de documentos, especialmente do tipo padrão. Ajuda na seleção de materiais sobre o tema especificado. Estruturação desses materiais. Ajuda na escolha de exemplos semelhantes e tecnologias adequadas. Elaboração de contos, roteiros, poesias e outras criações artísticas de qualidade mediana. Ou seja, a IA permite aumentar significativamente a eficiência do trabalho humano, substituindo, preste atenção, os assistentes, que realizam trabalhos intelectuais simples, ou seja, especificamente atividades intelectuais e não físicas. Para os profissionais que não tinham esses assistentes, esse é um caminho certo para aumentar a eficiência do trabalho com aumento de produtividade e, consequentemente, de renda. Para os profissionais que já têm esses assistentes, isso é um caminho para reduzir custos, cortando pessoas desnecessárias. É assim, por assim dizer, que as pessoas perdem seus empregos. Correto, não é? Quem a IA ainda não consegue substituir? Profissões com habilidades específicas, onde há grande variedade de trabalho manual e situações não convencionais, como eletricistas e encanadores. Para entender melhor, vamos analisar alguns exemplos. Um médico examina um paciente. Ele dita os resultados do exame. E ele registra as informações no arquivo, diretamente na ficha do paciente. Isso economiza o tempo do médico e aumenta a sua produtividade. Não precisa escrever, não precisa digitar, porque metade do tempo em que converso com o médico, ele pergunta alguma coisa e depois começa a digitar. É uma bobagem. Depois a radiografia vai para algum lugar e alguém faz o laudo. Para quê? E tudo isso ela faz. Permite reduzir o número de radiologistas, aumentar a velocidade e a eficiência do processamento das radiografias. Além de dispensar o radiologista, ainda passaram a obter resultados mais rápidos e melhores. O assistente médico examina, por exemplo, o paciente antes da consulta.
coleta as informações iniciais, temperatura, pressão arterial, saturação de oxigênio no sangue e também informações auxiliares. No modo de diálogo, ele pode fazer exatamente o mesmo trabalho com a participação da própria pessoa, exatamente como perguntaria um enfermeiro ou assistente médico. Você responde, e pronto, coloque o dedo aqui, coloca o dedo, muito obrigado. Picou. Na verdade, nem precisa mais aplicar a picada agora, não precisa, eles fazem tudo à distância. O sangue, acho que já fazem isso. Se ainda não fazem, vão fazer em breve. Redução do cargo de assistente médico. Foi reduzido. Atendente da oficina, para receber pedidos na oficina mecânica, pelo telefone. Redução de cargos mais a possibilidade de trabalho 24 horas por dia para que ter 3 pessoas para cobrir. 24 horas pode colocar só esse aparelho aqui. Atendente de seguradora. Recebe solicitações sobre acidentes. Certo? Não tem muita variedade, sempre a mesma coisa, 1000 vezes, e por analogia vai receber tranquilamente todas as informações necessárias. Prático. Para engenheiros e inventores, ajuda na seleção de exemplos, análogos, tecnologias úteis que ajudam a resolver problemas, e coisas do tipo. Para programadores, ajuda na escrita de programas. Eliminação do trabalho rotineiro. Importante. Como sempre acontece quando a lei da substituição do ser humano por sistemas técnicos entra em ação, enquanto houver escassez de profissionais especialistas, a eficiência deles vai aumentar. Aumentar sem substituir as pessoas, através do aumento do volume de serviços que eles prestam. Por exemplo, médicos, que agora já há uma escassez catastrófica de médicos. E como vemos, esse tipo de trabalho permite reduzir um grande número de pessoas envolvidas em trabalho intelectual simples. Simultaneamente, elevar a eficiência do trabalho dos profissionais especializados. Ou seja, nós eliminamos as pessoas que estavam envolvidas, mais uma vez, em trabalho intelectual simples, mas ao mesmo tempo melhoramos muito a qualidade do trabalho do especialista. E permitimos que ele ganhasse mais. Mais uma questão. A velocidade com que os trabalhadores de escritório estão sendo substituídos pela IA é mais rápida do que a criação de novos empregos. Quem vai sustentar os demitidos? Bem, digamos assim, alguns especialistas afirmam que até 75% dos empregos serão substituídos pela IA nos próximos 18 meses ou simplesmente deixarão de ser necessários. Olha, normalmente esses números são tirados do nada, me desculpe, mas é isso mesmo. Eles falam sem base nenhuma. E eu também vou dizer, é tudo chute, não acredito. Eles não têm provas nenhuma, certo? Mas vamos admitir, a IA vai acabar com um monte de empregos. Mas vai criar novos também. Talvez menos, e não imediatamente, sim. Mas surgirão trabalhos completamente diferentes devido ao aparecimento de novas necessidades. Vamos falar sobre isso novamente mais tarde. Pergunta. Quem vai sustentar milhões de demitidos enquanto novos empregos que exigem novos conhecimentos aparecem? Isso foi o que falamos sobre demissões e tudo mais. O Estado? Mas com que dinheiro? Afinal, as pessoas demitidas não pagam impostos ao Estado. Consequentemente, reduzimos a capacidade do Estado de pagar benefícios. Bem, acrescentando, a maioria dos trabalhadores de escritório, médicos e engenheiros vai se requalificar como proletários individuais. Marceneiros, eletricistas, encanadores, isso vai ser um processo, né? Por causa do aumento da oferta, vai ter 10 vezes mais eletricistas. E com a demanda diminuindo, né, as pessoas demitidas não têm muito poder de compra, os preços vão cair bastante, essa é a questão. Colocando esses proletários à beira da sobrevivência. Ou seja, os médicos se transformaram em proletários e uma concorrência tão grande que eles não têm chance de sobreviver. E eles mal conseguem sobreviver. Muito provavelmente as chamadas elites, um bicho-papão, elites, vão empurrar todo o resto do povo para reservas. Meu Deus, quantas vezes já falaram sobre isso? E vão cercá-los com uma cerca para que os pobres... Isso tudo é para nos assustar, assustar, assustar. Para não atrapalharem e morrerem lá sem comida, água ou recursos. Oh, meu Deus! Por algum tempo vão alimentar a multidão. Mas eles não precisam de tanta gente, por isso a maioria vai morrer em breve. Eu formulei várias perguntas juntas. Vamos agora tornar essa pergunta curta. Quem vai sustentar ou como sustentar as pessoas substituídas pela IA? Deixe-me tentar responder a isso. Primeiramente, acalme-se. Infelizmente ou felizmente, a implementação da IA vai acontecer muito mais devagar do que se fala, apesar do grande potencial, e há muitos motivos para isso.
Em particular, por mais estranho que pareça, a velocidade com que surgem pessoas excedentes, substituídas pela IA, tem pouco a ver com a rapidez do desenvolvimento tecnológico. Depende muito mais da situação socioeconômica da sociedade. O que isso significa? Digamos, a burocracia impõe restrições ao desenvolvimento dos negócios com uma quantidade excessiva de regras, regulamentos e todo tipo de exigências. Novos empregos não vão surgir e as pessoas que perderam seus empregos não conseguirão encontrar trabalho, especialmente se os benefícios forem altos. Nesse caso, eles não vão querer trabalhar. Se houver muitos investimentos no país e o governo estimular o desenvolvimento do mercado, remover regulações e oferecer incentivos para novas empresas, muitos empregos vão surgir, tanto com a ajuda da IA quanto em outras áreas onde ocorre uma aceleração. Falamos antes sobre atender necessidades antigas e surgimento de novas. Por exemplo, agora já é possível expandir a implementação de transporte autônomo usando IA, ou a construção em massa de moradias com equipamentos automatizados, projetos e fabricação de linhas automatizadas. E isso vai gerar uma grande quantidade de novos empregos. Reorganização do setor de energia, baterias de reserva, atualização da estrutura energética. Meu Deus, quanta gente vai ser necessária para isso. Início da construção do sistema alter ego, criação de um novo sistema educacional, uma quantidade enorme de pessoas, atualização do trabalho com idosos. Os protótipos já funcionam razoavelmente bem nos Estados Unidos. Lembro que o processo educacional e a absorção do excesso de pessoas têm impacto. Ou seja, a interação dialética de duas leis principais. Primeiro, a lei do deslocamento das pessoas das atividades e a lei do aumento das necessidades. Então, qual delas for estimulada, esse será o resultado que você terá. Tudo, na verdade, é simples, exatamente como em todos os outros casos. Nas áreas da vida da sociedade humana, nas áreas da nossa atividade, potencialmente há muito trabalho a ser feito. Eu demonstrei isso no vídeo anterior. Se não atrapalhar o mercado no desenvolvimento de novos setores produtivos e tecnologias, e os enormes investimentos que agora estão prontos, por assim dizer, para serem injetados, que estão sendo atraídos para os Estados Unidos, vão contribuir para isso. Se desenvolvermos as necessidades e o mercado, haverá trabalho para todos. Todos vão pagar impostos, e então o governo não vai precisar sustentar os desempregados com impostos não arrecadados. Mais uma questão. Parece bonito, mas soa meio fantasioso. Você fala de décadas e séculos com tanta facilidade que chega a tirar o fôlego. Sim, a longo prazo talvez seja assim mesmo, se não começarem pelo uso militar, como de costume. Em 10 a 20 anos haverá uma crise severa, e não é certo que ambos sobreviveremos a esse período. Novamente, isso é a quintessência, por assim dizer, de vários comentários. Vamos formular a pergunta. Nessas perguntas, duvidam do que foi dito sem apresentar provas. Resposta. Como é costume entre nós judeus, responderei com uma pergunta. Se em 1880 tivessem dito a um camponês que a casa dele seria iluminada não por uma lamparina de querosene, mas por eletricidade, ele não saberia o que é isso. Ele acreditaria? Ou que seria possível telefonar a 100 quilômetros de distância? Mágica foi a 100 quilômetros, pegou o telefone e você grita algo e ela ouve de lá. E você consegue ouvi-la? O camponês acreditaria. E se há 50 anos tivessem nos dito que, com uma caixinha pequena, um telefone celular, seria possível falar sem fio com uma pessoa do outro lado do planeta, onde todo mundo anda de cabeça para baixo, você acreditaria? E você acreditaria na internet? Talvez acreditasse na Terra plana, mas na internet nunca na vida. O que eu contei não é conto de fadas nem ficção científica, é algo que já estão começando a fazer agora. E o que vai aparecer não em 50 anos, mas em 510 anos, por mais fantástico que pareça, ainda assim vai acontecer. E, aliás, se você duvida de alguma coisa, tente pelo menos fundamentar de alguma forma seus argumentos e fatos. Essas são as suas dúvidas. Não é só dizer, eu não acredito em nada. Por que não acredita? Bom, não acredita. E o que fazer? Não acredite então. Essa é a questão. Tudo isso é verdade, mas isso significa que a maioria das pessoas vai precisar se requalificar, e muitos não estão preparados para isso. Especialmente, claro, as pessoas que não são tão jovens. Pois é isso mesmo. Além disso, a requalificação com deslocamento leva à perda de status social.
Ou seja, nos colarinhos brancos demitidos acabam indo trabalhar em funções menos qualificadas. Ou seja, a questão é, as pessoas conseguirão se requalificar para obter novas profissões? Elas vão manter sua posição na sociedade? Vamos analisar isso. Eu tenho mais notícias para vocês. De fato, o desenvolvimento e a aplicação da IA exigem um novo nível de educação, que só vem com a mudança de gerações. Vamos lembrar da revolução tecnológica no campo no final do século XIX e início do século XX. O número de pessoas trabalhando na agricultura caiu para 1/3. Isso aconteceu gradualmente. Não foram os camponeses com suas famílias que se mudaram para a cidade, mas sim os jovens em busca de educação superior e novas habilidades. Os idosos permaneciam nas aldeias e eram gradualmente substituídos pela tecnologia. Lá também ficava parte da juventude que aprendia a lidar com novas máquinas e tecnologias. Trator, colheitadeira, incubadora, granjas avícolas. Assim, com a troca de gerações, ocorria uma revolução tecnológica. Naturalmente, as tecnologias com o uso de IA vão exigir um alto nível de educação, que os jovens atualmente recebem nas escolas e universidades. Ela é quem vai gradualmente trabalhar nas novas indústrias com novas tecnologias que utilizam inteligência artificial cada vez mais presente na economia e em nossas vidas. Bem, foi assim com os camponeses do século XIX, quando a escola paroquial tinha 4 séries, depois veio o ensino de 8 anos e em seguida na educação de 10 anos. E quanto às pessoas da geração mais velha que não... Bem, para quem não consegue sim dominar essas habilidades, alguns deles ainda vão conseguir. Bem, o que vai permitir que eles trabalhem nessas novas condições? Bem, eletricistas, encanadores, cuja demanda é grande e que podem trabalhar até a aposentadoria. Mas muitos não vão conseguir fazer isso, e eles realmente vão perder parte do salário e do status. Como aconteceu em grande parte com os imigrantes que se mudaram da União Soviética para os Estados Unidos da América. Nem todos conseguiram manter seu status de médico, ou de engenheiro como na União Soviética. Mas esse é um processo objetivo, e aqui é muito importante entender que as pessoas, independentemente da perda do emprego e do status, devem trabalhar. E de jeito nenhum se deve dar nem assistência social nem renda básica. Isso vai levar à degradação. Bem, tanto para a pessoa individualmente quanto para a sociedade. Como em qualquer revolução, haverá perdas e, infelizmente, elas são inevitáveis. Com o tempo, todos vão se aposentar merecidamente, e a nova geração viverá uma nova realidade. E o que talvez seja o mais importante, vão viver melhor. Pergunta, né? Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Então eu concordo com Elon Musk. Assim que a IA perceber que o ser humano não é necessário, a IA vai se encarregar de reduzir a população. Uau! Em nenhum lugar a humanidade teve tanto sucesso. Nós, humanos, não a IA. Como na arte de matar nossos semelhantes, nós aprendemos a fazer isso incrivelmente bem. Bem, é claro que a IA será usada em assuntos militares para controlar sistemas de drones e outros equipamentos. Ela não poderá organizar guerras, mas certamente terá influência sobre elas. Para organizar uma guerra, é preciso ser uma estrutura estatal, nem mesmo uma pessoa, uma estrutura estatal. Bom, tudo bem, não é sobre isso que estamos falando agora. Os sistemas modernos de defesa antiaérea sem IA não são capazes de analisar a resposta a ataques de centenas de drones ao mesmo tempo. E as redes vão lidar com isso com sucesso. E o mesmo vai acontecer em outras situações quando algoritmos comuns não funcionam. E sem dúvida a IA vai lidar com essas tarefas de combate melhor do que um ser humano, controlando as armas e avaliando a situação de forma rápida, muito rápida. E enormes recursos serão gastos nisso, criando uma grande quantidade de novos empregos. E quem conquistar a liderança vai ganhar muito. São batalhas pelo futuro, né? Por isso queremos tanto que o centro disso esteja aqui, nos Estados Unidos da América. Graças a Deus, Trump está cuidando disso. Aqui surgem, é claro, muitas questões éticas. Por exemplo, a IA pode tomar a decisão de matar uma pessoa, e isso não daria à IA o controle sobre a humanidade? Aliás, algumas empresas se recusam a colaborar com o Pentágono, com órgãos militares. Isso está certo? É preciso entender que países totalitários vão fazer isso. Ou seja, aqueles que seguem princípios morais vão perder na guerra. Ou seja, você vai morrer de um jeito bem moral. É possível passar entre a Escila e a Caríbides e manter os valores morais sem perder a batalha? Bem, na verdade, isso é uma decisão de cada empresa. Vamos deixar essas questões para vocês. E se alguém me perguntar, vou responder não, ou em hebraico, lo.
Agora estamos falando sobre o trabalho das pessoas que foram afastadas da produção do ponto de vista de absorver o excesso de pessoas. Isso é uma oportunidade de empregar um grande número de trabalhadores. Aliás, isso está detalhado no livro, cujo link estará na descrição do vídeo. Pergunta. Não sei como é nos Estados Unidos, mas na Rússia é preciso substituir todo o pessoal. Ou seja, CFR. Eu não sei o que é CFR. Para uma IA, dezenas de trilhões de rublos, o Conselho da Federação, não sei, teriam economizado e, ao mesmo tempo, as pensões ainda teriam sido dobradas, no mínimo, e depois substituir todo o serviço tributário por IA, depois todo o pessoal do SBER, Banco de Poupança, sim, e do VTB, depois reduzir os funcionários da Rosneft e da Gazprom e liquidar todas as subsidiárias e intermediárias. Espero que a conversa esteja indo bem. Sim, empresas subsidiárias, né? Ok. A questão formulada. Bem, não só sobre a Rússia, sim, inteligência artificial e burocracia, bem, não tem como discordar, claro. De fato, os maiores cortes devem acontecer nas estruturas da administração pública, onde, na essência, tudo já é suficientemente regulamentado e pode ser realizado com a ajuda da inteligência artificial. Além disso, vai ter menos roubo. O que for programado é o que vai acontecer. Mas não mais do que isso, né? Por exemplo, na prefeitura há inspetores que emitem permissões para a reconstrução de casas. Atualmente, isso atrasa muito o trabalho dos construtores, mas uma análise dessas pode ser feita pela IA em frações de segundo. E todos esses inspetores vão se tornar desnecessários. É verdade que os chefes querem receber propina, e como receber propina através da IA, eles ainda não sabem. Então, até descobrirem como vão manter esses também. Talvez só verifiquem no local da obra o que significa perder o emprego confortável. E é preciso ir até as obras. Quero dizer, a IA não vai conseguir ir até a obra e verificar tudo lá. Bom, em algum momento ela vai conseguir, mas aí um drone vai voar e verificar. Por enquanto, ou talvez por satélite, algo assim. Por enquanto, o próximo passo é sair de casa, colocar as galochas, pegar o guarda-chuva e ir até a obra onde você recebe o suborno discretamente, não no escritório. Ou para resolver algum documento. Emissão de apostila em documentos autenticados. Basta conferir se o carimbo do tabelião está certo e se ele está na lista aprovada pelo Estado. Tem alguém recebendo salário só para isso. E às vezes ainda está bêbado ou de mau humor. Sim, na verdade, pessoas assim não são necessárias. Então vão ter que procurar outro emprego fácil. E você acha que a burocracia vai ficar feliz com o uso da IA? Não. Eles vão lutar até o fim, assim como o partido que eles apoiam. Vão haver jogos de bastidores contra o desenvolvimento da IA? Vão surgir várias histórias assustadoras sobre como a IA vai oprimir as pessoas. Tudo bem, pergunta. A partir da sua descrição das vantagens da IA, surge uma imagem bastante clara de um cybergulag ensolarado em toda parte. Controle externo sobre cada ação humana, completa ausência de autonomia. Por fim, seu argumento a favor do risco reduzido do uso de armas nucleares é refutado por um experimento recente. Pesquisadores do King's College de Londres testaram os principais modelos de IA, GPT-52, Cloud-Net 4 e Gemini 3 Flash. Nas simulações de conflitos militares, o resultado foi: em 95% dos cenários, a inteligência artificial usou armas nucleares pelo menos uma vez. Nenhum modelo escolheu nem a trégua, nem o acordo, nem a rendição em nenhum momento. Os cientistas explicam os resultados dizendo que a inteligência artificial não tem o medo humano das armas nucleares e os modelos podem não perceber todos os riscos que são óbvios para as pessoas. Ok. Então, que tipo de história assustadora é essa? Essa história assustadora é a seguinte. A inteligência artificial vai assumir o controle da sociedade e começar a lançar bombas atômicas e outras bombas. Essa é uma das histórias assustadoras. É claro que ninguém vai permitir que a inteligência artificial decida questões de importância estratégica, ninguém vai entregar o botão nuclear para a inteligência artificial. O perigo é o fato de esse botão estar nas mãos de uma pessoa. No mundo, há muitos idiotas, fanáticos, cretinos imaturos e muitos deles chegam ao poder. Existe um perigo real? Há risco real de explosão de munições em um depósito? Sim, existe. E explosões em uma usina nuclear? Sim, existe. Só é preciso... São necessárias precauções. São necessárias medidas de precaução. Ok, próxima pergunta.
Essa pergunta é diferente. Por que você acha que os produtos estão ficando mais baratos? E os capitalistas não vão querer obter o valor máximo que podem tirar do bolso das pessoas? Do nosso bolso, claro, não existe concorrência, como não? Saúde só para a elite? Pelo contrário. E o preço do táxi autônomo? A Voemu é mais barata que o Uber? Desculpe, não sei. É essa a questão. Quer dizer, Teb, então, que os táxis autônomos da Voemu são mais caros que os do Uber. Desde quando os ricaços precisam se preocupar com a gente? Se você ficasse rico, não se preocuparia. Eles só pensam em como enriquecer mais, não em como vocês vão trabalhar, e vocês mesmos nem pretendem trabalhar. Não importa o que a IA faça, ela não vai servir aos simples mortais, nem cuidar deles, ela não deve se preocupar com isso. O serviço de IA será implementado para ajudar a elite e reduzir os custos de produção. Não vai baratear bens e serviços para as grandes massas de consumidores. Bem, me desculpe, claro, sim, senhor, mas você realmente não entende nada de economia nem de matemática. Porque a ganância dos donos e dos produtores não tem limites. E como você sabe disso? É a sua ganância que não tem limites. Os oligarcas, eles não são tão tolos assim, eles ficaram ricos não foi por acaso. Bom, alguns roubaram alguém sim, mas aqueles que ficaram ricos, o que será que eles têm na cabeça, não é? Os oligarcas e os poderosos não vão permitir que a comida seja barata ou até mesmo de graça, porque até mesmo de graça e de qualidade vai ter de tudo. Quem quiser comprar barato e ruim ou caro e melhor. Tudo bem, vou responder agora. Caso contrário, o povo se tornará ingovernável e mandará o Estado para o inferno, vivendo como quiser em seu terreno, onde robôs cuidarão da fazenda. E de onde virão esses robôs? Quem os fabricará? E a pessoa livre vai se dedicar à criatividade, totalmente à criação, mas quem vai pagar pela eletricidade? Tudo bem, vamos formular a pergunta. Por que os produtos estão ficando mais baratos? Por que, de repente, os capitalistas se preocupariam com os pobres? Eles não vão se preocupar. Exatamente. O uso em massa vai levar ao empobrecimento do povo. Uma grande questão no final, não é? Bem, vamos tentar. Na verdade, essa é uma reação mais ou menos normal das pessoas que viveram na URSS e foram envenenadas pela ideologia comunista. No mundo do livre mercado, funciona a chamada economia de mercado. E por mais que você imagine de outra forma, ela, assim como a geometria, a física ou a química, tem suas próprias leis, não pode funcionar de outro jeito. Ela funciona de uma maneira específica. Então, o capitalista vai tentar obter o máximo de lucro? Claro que vai. Só que o lucro total não é o lucro de uma única peça multiplicado pelo volume de vendas. Pense bem. O que é mais vantajoso, ganhar $1.000 em uma única venda que ninguém mais pode pagar ou ganhar $10 10.000 vezes? Assim que o preço aumenta, você limita o tamanho do seu mercado e o capitalista vai definir o preço máximo que ainda permita vendas em massa. E é assim que o preço é controlado, porque ele já vem sendo controlado dessa forma há muitos e muitos anos. E ela também será controlada por outros capitalistas que também vão querer lucrar. Haverá concorrência, como dizia Adam Smith, tudo será regulado pela mão invisível do mercado. Bem, você fabrica sapatos e ele também fabrica sapatos, certo? E os seus sapatos são piores, mas mais caros. Quem vai comprar de você, certo? Tudo bem, se o capitalista reduzir os custos de produção, a primeira coisa que ele vai fazer é baixar o preço, não aumentar, baixar o preço para tomar o mercado do concorrente e lucrar. E é por isso que a introdução de novas técnicas e tecnologias tradicionalmente leva à redução de custos ou ao aumento da qualidade. O custo permaneceu o mesmo, mas a qualidade aumentou. O capitalista fará de tudo para tirar o último dólar do bolso do trabalhador, até mesmo reduzindo o preço até uma margem mínima de lucro. Para quê? Para que comprem dele e não do outro, não do vizinho. Para que todos possam comprar, possam e queiram comprar seus produtos. É aí que ele vai começar o templo ganhando dinheiro. Ok, já estamos quase chegando ao final. A pergunta, nona, e ainda vai ter a 10ª. Muito provavelmente as chamadas elites, de novo as elites. A mesma pessoa, é isso? Não vão reunir todo o povo. O restante será levado para reservas onde serão cercados para não atrapalhar e acabarão morrendo sem comida, água ou recursos. Meu Deus. Por um tempo vão alimentar a multidão, mas tanta gente assim eles não precisam, então a maioria vai morrer em breve. E a elite vai ter a oportunidade de criar e se expressar.
E se expressar. Bom, no sentido vulgar da palavra, embora não vai ter muitos consumidores dessas obras-primas além deles mesmos. Então, para que produzir obras-primas se não tem para quem mostrar, certo? Resumindo, não vai ter nada de bom para 90% das pessoas comuns de hoje. Quero dizer logo de cara, os pessimistas vão ser os primeiros a desaparecer. Eu suspeito que os dinossauros eram pessimistas. Certo. Vamos formular a pergunta: quais outras possíveis consequências sociais podem ocorrer com a substituição das pessoas pela IA? Sim. Bem, chegamos talvez à questão mais importante: trabalho. O que mais? Pense numa questão simples. Agora, a grande maioria das pessoas tem um emprego, embora em termos de necessidades, sejam como camponeses do final do século XIX. E as necessidades eram essas: pão o ano todo, leite, carne aos domingos, botas, um par de roupas simples e um teto sobre a cabeça, uma casa para toda a família. Talvez mais um par de roupas limpas para ir à igreja aos domingos. Pronto. Facilmente, 5% da população dos Estados Unidos pode sustentar toda a população do país e talvez até do mundo. E os outros não precisarão trabalhar. As necessidades de 100 anos atrás já foram atendidas. Sim, você pode perguntar: e o carro? E a casa e o apartamento espaçoso? Lá tem encanamento, aquecimento, eletrodomésticos, internet, rádio, televisão. E as Bahamas, e o México, e os hotéis? Eu não fico em hotéis de 3 estrelas, não. Estamos acostumados a muitas coisas e queremos viver melhor e com mais conforto do que há 100 anos. E todas essas necessidades que surgiram principalmente no século XX, e para satisfazê-las é que todas essas pessoas trabalham. Os outros 95% para que todos tenham, 5% produzem o básico e 95% todo o resto. Assim será no futuro também, senhoras e senhores, todos continuarão trabalhando. Simplesmente as necessidades vão aumentar ainda mais, vão se tornar mais numerosas, mais variadas, mais complexas. E é para satisfazer essas necessidades que todas as pessoas deslocadas vão trabalhar. Bernie Sanders e outros socialistas querem justamente colocar todo mundo na renda básica universal. Bem, sem nenhuma condição, deram para eles, sim, $23.000 para cada pessoa só porque ela é um ser humano. Para quê? Ou seja, para que as necessidades continuem no mesmo nível de antes e as pessoas assustadas, com medo de perder essa renda básica e outros benefícios por conveniência, votem neles. E então as pessoas vão acabar numa situação em que suas necessidades limitadas estão satisfeitas. E eles, bom, se vão ser felizes ou não, não sei, mas pelo menos não vão ficar nervosos. Está tudo bem, até a próxima eleição a gente vai sobreviver. Isso é possível? Sim, isso é mais do que real. Se o poder acabar nas mãos da burocracia socialista, isso pode levar a uma catástrofe, como aconteceu com a cidade de Detroit, que faliu, e é para isso que autoridades da Califórnia, Nova York e outros estados estão levando o povo agora. Daí vem todas essas histórias assustadoras de que 80% das pessoas vão perder o emprego, 74,3% das pessoas vão morrer nas prisões que estão sendo espalhadas pelos socialistas democráticos. Mas, na verdade, haverá mais empregos e outros tipos de trabalho vão se desenvolver. Vai haver um período de transição difícil? Claro que vai. Porque vai ser difícil. Se houver leis adequadas, não vai ser. Tudo bem, mais uma pergunta. Então, vamos mais uma e acho que com isso já terminamos e pode ser usado para o mal também. Ok, bots e vídeos sintetizados nas redes sociais, fake news, na mídia de massa, fraude eleitoral, vigilância geral e manipulação de pesquisas. Ou por estupidez, estupidez na entrada, na saída, mas multiplicada. Por isso nada é simples, não é simples, isso é certo. A IA não tem autoconsciência e, consequentemente, não tem personalidade. E, por esse mesmo motivo, não tem e não pode ter desejos. Se algo não está no código do programa, isso não será feito. Ou seja, o desejo, por exemplo, de conquistar o mundo inteiro, certo? Outra coisa é se alguém mal intencionado inserir instruções destrutivas no código do programa. Mesmo assim, a IA só segue instruções, não decide exterminar a humanidade, pois não tem opinião própria, provavelmente, certo? Então, que outros perigos existem? Primeiro, o uso da IA permite gerar notícias falsas na mídia e exercer grande influência sobre a sociedade. Sim, um perigo real. Agora sempre verifico 3 vezes ao receber algo, principalmente quando é algo de que gosto. Uau, legal. Corro para conferir 3 vezes. Para combater isso, desenvolvam o pensamento crítico, senhoras e senhores. No canal há vídeos especiais para isso. Segundo,
Mal intencionado significa causar dano à sociedade por meio de vírus, cavalos de Troia e coisas do tipo. Isso é para os especialistas. Como agora, bem, estão combatendo isso em alguns lugares, em vários, certo? Aqui estão as estatísticas mostrando que os médicos que usam IA fazem diagnósticos mais precisos, tratam melhor do que sem o uso dela. Mas isso não é tudo. Você sente falta dos médicos antigos com intuição única, sem perceber que havia poucos desses médicos. Imagina o que acontecia naquela época. Como pode crescer o atendimento médico em massa sem uma nova tecnologia de tratamento em larga escala? É impossível oferecer medicina de qualidade às pessoas. Você já pensou que a ideia de que os médicos antigos tratavam melhor é, em grande parte, um mito, sustentado pelo fato de que não sabíamos realmente do que as pessoas morriam? Pense bem, por que a expectativa média de vida aumentou, por exemplo, mais de 8 anos nos Estados Unidos? A resposta é simples. Melhor diagnóstico, melhores medicamentos, melhor alimentação. Aprendemos a tratar muitos tipos de câncer, colocam stents em casos de infarto e muito mais. A IA, com monitoramento constante, vai melhorar significativamente a medicina. E o monitoramento constante permitirá prevenir a maioria dos infartos e AVCs, além de muitas outras doenças. Certo, vamos fazer mais uma pergunta. A última, certo? E se essa IA se desenvolver tanto a ponto de adquirir consciência? Adquirir consciência? Ou seja, isso é o oposto direto da pergunta anterior. Uma IA que adquira consciência significa o fim da humanidade, porque ela não vai mais precisar de nós. E nós simplesmente nos tornamos uma distração. Ok. As pessoas são preguiçosas por natureza. Sim, correto. Se a IA fizer tudo, as pessoas vão deixar de trabalhar e evoluir. A IA vai evoluir no lugar deles. Não recomendo viver em uma utopia e sugiro uma visão mais realista do futuro. Bem, em primeiro lugar, não há nada que se possa fazer contra o progresso, por assim dizer. Já proibiram o álcool nos Estados Unidos. A lei seca levou ao aumento do consumo e, além disso, à criação da máfia. O mesmo acontece com as drogas e coisas do tipo. Assim que você proíbe alguma coisa, além disso, não dá para proibir no mundo inteiro. Ou seja, em algum lugar isso vai se desenvolver. Então, é isso. Ela já chegou. Agora, segundo meus cálculos nada científicos, 0,2% da humanidade é capaz de pensar, criar e, o mais importante, é curiosa. Essa é provavelmente a qualidade mais importante. Neles está a esperança. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra, se você se lembra, essas são cidades em Canaã, na terra de Canaã, porque ele não conseguiu encontrar nem mesmo 10 justos nelas. Essas cidades eram, ao que tudo indica bem pela descrição, chamadas de prósperas e densamente povoadas. Se, digamos, viviam nelas cerca de 5.000 pessoas, então 10 justos representariam 0,2% e as cidades continuariam a existir. Se entre nós não encontrarmos pessoas suficientemente curiosas e criativas, então é isso que nos espera e é o nosso destino. Senhoras e senhores, abaixo do vídeo vocês encontrarão a descrição do canal Tris para Todos, o livro em russo de Lev Pevsner, Civilização, Inteligência Artificial e Pessoas Supérfluas. Esta é a editora Herdeiro de 1926. Pode ser comprado tanto na Amazon, Larredero, Yandex, coisas do tipo, como também aqui embaixo teremos um link. E em inglês, este mesmo livro, por assim dizer, também estará disponível abaixo, caso alguém se interesse. Tudo isso que eu contei para vocês foi praticamente tirado deste livro e também do que o Lev gentilmente me forneceu. Então, é claro que a inteligência artificial é uma coisa incrivelmente interessante. Ninguém sabe o que vai acontecer. A vida já mudou. Eu uso lá, tenho 3 diferentes instalados e eles respondem de formas diferentes. Muito interessante. E depois ainda é interessante pressioná-los mais um pouco. Ele responde algo, você pergunta, tem certeza? Ele enrola. Você diz, mas eu também sei disso. Ah, é? Então vou responder diferente. Então, senhores, isso ainda não é algo do qual devemos ter tanto medo assim. Isso foi criado para melhorar, facilitar a nossa vida e, como tudo o resto, como a energia atômica, claro, também pode acabar nos prejudicando. Então é isso. Até logo. Até a próxima.